Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. A bem da verdade, eu sou um calvinista que crê piamente que somos salvos pela graça, mediante a fé, conforme o texto da carta aos Efésios, capítulo 2, versos de números 8 e 9, não é? Contudo, o problema de nós calvinistas é que nós demos tanta tônica, tanta ênfase na graça salvífica de Deus e esquecemos-nos de frisar e destacar as nossas boas obras e, portanto, tratarmos também da questão da entrega de galardões, não é? É interessante porque isso tem causado uma certa polêmica ao longo da história da igreja, inclusive Martim Lutero, não é? Aquele que deu o pontapé inicial na reforma protestante do século XVI, ele, em dado momento da sua vida, ele chamou a epístola de Tiago de epístola de palha, por causa daquele texto bíblico conhecidíssimo e muito usado, não é? Quando diz que a fé sem obras é morta. E Lutero chamou a epístola de Tiago como epístola de palha, portanto, depois do Espírito Santo abrir os olhos e a mente para a mensagem cristalina do texto, Lutero, por sua vez, entendeu o real sentido da frase e, portanto, reconheceu que a epístola de Tiago, de fato, era uma epístola inspirada pelo Espírito Santo e, portanto, ela deveria sim fazer parte do cânon bíblico, ok? Todavia, o que nós devemos ter em mente é que o contexto de Lutero era um contexto de grande conflito, de grande pressão psicológica, ao qual levou a fazer uma declaração tão triste assim, não é? Agora, veja bem, quando nós atentamos para a epístola de Tiago, que diz que a fé sem obras é morta, isso é muito claro para nós hoje, porque se alguém não faz boas ações ou obras de caridade, não é? Isto é uma evidência claríssima de que aquele indivíduo está morto em seus pecados ainda, conforme Efésios 2:1 e Efésios 2:5. Por isso que o texto diz, a fé sem obras é morta. Se alguém não é impulsionado a fazer boas obras, significa dizer que tal pessoa ainda está morta em seus delitos e pecados. O texto da carta a Tiago, capítulo 2, verso de número 21 em diante, veja bem, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Agora o verso de número 24 diz, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Parece um paradoxo, não é? Mas nós devemos atentar para o contexto, pois o verso de número 23, que passarei a ler, diz assim, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado isto como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Percebe, meus irmãos, que a chamada de Abraão, ocorre no capítulo 12 do livro do Gênesis, quando ele é chamado pelo Eterno, não é? Mas quando ele vai sacrificar o seu filho Isaque, ou pelo menos vai tentar, não é? Isto vai ocorrer no capítulo 22 do livro do Gênesis. Veja bem que antes de Abraão oferecer o seu filho em holocausto, antes de ele fazer boas obras, primeiro ele creu. O capítulo 12 do livro do Gênesis vem antes do capítulo 22. Ou seja, a sua fé, a sua crença em Deus, portanto, resultou em boas obras lá no capítulo 22, ou seja, um pouco mais à frente. É por isso que o texto diz que o homem é justificado não somente pela fé, mas também pelas obras. Primeiro você crê em Cristo, não é? Então você passa a fazer boas obras e boas ações. É interessante nós atentarmos para isso. Agora veja bem, eu sou um calvinista que crê, meus irmãos, que somos salvos pela graça. Mas as boas obras acompanham o salvo. Somos salvos pela graça. E o texto de Romanos capítulo 4, verso de número 2, é um texto claríssimo, quando diz, porque se Abraão foi justificado pelas obras,
tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Creio até os ossos de que somos salvos pela graça mediante a fé. Todavia, as boas obras acompanharão sempre a vida do eleito do Pai na terra, conforme 1 de Pedro 1 e 2. É interessante porque eu não posso fechar os olhos para textos bíblicos que tratam com clareza sobre a questão das boas obras. Por exemplo, nos evangelhos, o próprio Cristo, ele diz as seguintes palavras: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, não é? Em outra ocasião, Jesus disse que aquele que der um copo de água fria para um dos meus pequeninos, alcança seu galardão no céu. Portanto, há textos, ou melhor, uma série de textos que falam de boas obras, de boas ações que nós devemos de fazer. Mas nós devemos atentar, meus irmãos, que essas boas obras que nós fazemos aqui na terra é impulsionada pelo próprio Espírito de Deus. É interessante nós atentarmos para isso, e Deus certamente sabe, aquele filho, aquele eleito que faz as obras impulsionado por amor, ou que faz as obras impulsionado simplesmente pelo desejo de ser recompensado ou galardoado na outra vida, não é? Deus sabe, e com certeza este eleito que faz as obras simplesmente para ser recompensado não receberá absolutamente nada, pois Deus, o Todo-Poderoso, conhece o coração dos seus eleitos, conforme o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso de número 7. Entendam, meus irmãos, quando eu faço boas ações, isto é uma evidência clara de que sou um eleito. E, em última instância, esta boa ação que estou fazendo não parte do meu coração depravado, mas parte da vontade soberana de Deus. Ok? Portanto, nós devemos atentar. Se um eleito faz boas ações para ser beneficiado, com certeza não receberá absolutamente nada. Vou dar-lhes um exemplo muito simples. Quando eu lavo a louça ou seco, não é, para minha esposa, eu não faço isso para ser recompensado, não. Eu faço isso porque a amo. Eu faço isso porque quero vê-la feliz. Da mesma forma, os eleitos do Pai devem fazer boas obras não para ser beneficiados, não para a crença de alguns, não é, ser salvos, mas um eleito deve fazer boas ações porque simplesmente ama o seu Deus, porque simplesmente ama o seu Cristo. Veja bem, existe uma ilustração muito simples. No céu há vários copos. Copos que não se deve, não cabe, não compete a nós contarmos. São tantos copos que existem lá. Todavia, os copos têm uma certa quantidade de água. Existem copos vazios, existem copos que estão pela metade d'água, não é? Existem copos que estão cheios e existem copos que estão transbordando, não é? Percebam e entendam e compreendam. Os copos representam todos os salvos, todos os eleitos do Pai, desde a fundação do mundo. Porém, a água dentro dos copos representa as boas obras. Há eleitos do Pai que não fizeram obra nenhuma. Todavia, eles serão salvos, só não serão recompensados ou galardoados, não é? Há eleitos que já fizeram boas ações. Há eleitos que estão fazendo muitas ações a ponto de seu copo, de seu copinho no céu, não é? E já estar transbordando de tantas obras. Entendam que todos são salvos pela graça mediante a fé, porém nem todos têm suas obras, os seus copos lá no céu cheio, e nós devemos atentar para isso. Contudo, meus irmãos, eu acho interessante as palavras de Santo Agostinho, quando ele disse que as nossas boas obras no céu, na eternidade, não é? No futuro, será Deus galardoando o seu próprio galardão em nós. Agostinho dizia isto. Vocês não devem se vangloriar em nada, a não ser na cruz de Cristo, porque as suas boas obras ou suas boas ações são méritos da pessoa de Cristo e não são vossos méritos. É Cristo galardoando o próprio galardão em nós. Portanto, se gloriamos tão somente na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém pode perguntar, e eu finalizo aqui, não é? E o que dizer e falar dos ímpios, não é? São ímpios que muitas das vezes alguns deles não são nem eleitos pelo Pai e fazem boas ações. Todavia você deve de verificar a motivação. Você não conhece o coração de ninguém.
Você tem que verificar a motivação dessa pessoa. Será que ela faz realmente porque ama alguém? Quando ela ajuda um morador de rua, quando ela ajuda uma velhinha a atravessar a rua, será que ele está fazendo isso motivado por amor? Não é? Ou está fazendo isso simplesmente para ser recompensado, galardoado, ser salvo? Não é? Isso é um conceito muito comum entre os católicos romanos, entre os espíritas, os mormonistas, os russelitas, entre os radicais islâmicos e assim por diante. Será que estão fazendo realmente por amor ou estão fazendo motivados pelo desejo de ser galardoado ou recompensado na outra vida? Eu acho interessante a frase do puritano George Whitefield, quando ele disse assim: auto-interesse iluminado. Auto-interesse iluminado. O que significa isso? Segundo a concepção de Whitefield, há pessoas não eleitas que fazem boas ações, elas são iluminadas pelo Eterno, mas mesmo assim continuam sendo auto-interesse. É um auto-interesse iluminado. É iluminado por Deus. Há reflexos da graça de Deus, da graça comum de Deus sobre esses indivíduos, mesmo não sendo eleitos, todavia continua sendo auto-interesse. Eu fico com o texto bíblico da carta aos Romanos, capítulo 3, verso de número 12, lá no finalzinho, quando o apóstolo dos gentios declara: não há quem faça o bem, não há nenhum só. Mas e o que dizer, PH? Há pessoas que fazem boas ações, mesmo não sendo crentes, mesmo não sendo cristãs ou crentes ou salvas ou eleitas. Mas o texto bíblico é claro: não há quem faça o bem, não há nem um só. Se eu creio que de fato é a Bíblia inerrante e infalível, palavra de Deus, regra de fé e prática, bem como diziam os puritanos do século XVIII, eu não tenho como fechar os olhos diante da veracidade bíblica. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A Bíblia diz assim, logo eu creio. Ok? Abraço.